Nesse vídeo eu vou compartilhar com você 5 histórias diferentes, algumas sobre a aprendizagem e outras sobre a relação entre esforço e resultado, além de falar um pouquinho de como foi o ano aí do Dev Mais Eficiente, beleza? Então, mas eu acho que no geral vai ser um vídeo que vai te apoiar para 2026, eu tô gravando ele agora em dezembro de 25. Tá bom? Antes de continuar, deixa eu só me apresentar aqui rapidinho. Meu nome é Alberto e eu sou uma das pessoas responsáveis pelo ecossistema Dev Mais Eficiente, é composto aqui pelo nosso canal, com bastante material gratuito, e também por 2 treinamentos nossos. Um treinamento é a Jornada Dev Mais Eficiente, que é hiper focado em fazer você entregar software de maneira mais eficaz, né? No final, mais eficiente ali também. E além disso, a gente tem também a especialização em engenharia de IA, com a parceria nossa com o Daniel Romero, que é uma super referência nesse mundo, beleza? Para que você consiga entregar software que também utiliza IA aplicada, né? Que também tem IA aplicada quando necessário aí no seu contexto. Então, vamos lá, né? Primeira história é o Clean de 100 quilos. Então, só para dar um pouco de contexto aqui, essa história é relacionada à aprendizagem, beleza? Não necessariamente a aprendizagem de tecnologia ou algo do gênero, mas é uma história relacionada à construção da força necessária para fazer um movimento específico. Se você não sabe o que é um clean, é um termo que é muito utilizado no CrossFit, que ele vem do levantamento de peso olímpico, que é você tem que puxar a barra de baixo ali, né? Você puxa a barra com toda a sua força que você tem, você acelera a barra, puxa para cima e você tem que acabar com a barra, pousar ela aqui nos seus ombros, né? E aí você pode agachar o quanto que você precisar para conseguir recepcionar essa barra. Eu faço esse exercício como parte dos meus treinos de força, que eu faço pensando em, enfim, né, em ser um velho que consegue subir umas escadas, né, levantar a privada e coisas do gênero. Eu já faço, né, muito treino de força e também mais o CrossFit ali, né, para manter um pouco de cardio, visando essa saúde a médio e longo prazo. Aí, e no início do ano, eu pegava na barra total, né? Peso mais a barra, eu fazia um clean entre 60 e 70 quilos. Fazer com 70 era desafiador. E o professor lá no início do ano era um professor, né? Eu treino com um cara especificamente ali, os treinos de força. O nome dele é Alexandre. E ele falou assim: olha, o nosso objetivo esse ano é fazer um clean de 100. E aí eu falei: clean de 100. Vai vendo, só quero saber, vai dar certo. E aí o processo foi um processo que envolve o quê? Muita consistência para chegar lá, né? Nesse objetivo de aprendizagem. Então, tinha dia que eu ia treinar que eu fazia 30, 40 cleans. De vez em quando com o mesmo peso, de vez em quando com peso progressivo, de vez em quando com peso mais baixo. Cada treino com um objetivo específico. Fiz muito treino acessório. Então, agachamento com a barra na frente, pular com a barra, tem outro exercício que chama deadlift, né? Que você mover a barra parada e se esticar puxando ela com suas mãos, fazer ele puxando ela com o máximo de potência possível. Então, tudo ali, né, que ele entendia que era necessário para chegar no 100. Então, eu tinha acesso a um professor. Você, quando tem a possibilidade de ter acesso a uma pessoa professora que te dá atenção, né, e tudo mais, que de fato ajuda, é um vetor muito importante para você conseguir sair de um nível para outro qualquer coisa que você queira, beleza? Qualquer pessoa que falar que não precisa de uma pessoa professora para aprender algo, para melhorar, ela tá certa no sentido que ela não precisa, que a história tá aí, né? Você não pode ir contra a história. Um monte de gente aprende sem ter professor, professora. Mas, ao mesmo tempo, tem uma tonelada de evidência que indica que você ter acesso a uma pessoa professora, principalmente se for particular, é um vetor de aceleração muito grande na aprendizagem que você quer conquistar. Beleza? Mas, para além disso, tem essa outra parte que eu acho que é legal, que é chato você aprender uma parada que de fato, né, ali exige um esforço. Não estou falando de aprender uma coisinha aqui para usar hoje e esquecer. Não, eu preciso fazer uma transformação no meu conhecimento, né? Porque fazer esse movimento, além de ter a força, de precisar construir a força necessária, também é um movimento que é complexo, envolve muitas partes. Você tem que puxar a barra, aí você tem que tentar puxar com o máximo de força possível, você tem que encolher os seus braços, tem que entrar debaixo da barra, então tem que vencer o medo de entrar debaixo da barra com um peso que você não é acostumada. E para fazer isso, para você ter um aprendizado que de fato é transformacional, é muito necessário que você aceite que o processo vai ser chato. Se você é uma pessoa que fala assim, eu não consigo ler um livro,
Ah, eu não consigo ficar vendo um vídeo por X minutos. Eu não consigo ficar fazendo treino. Eu preciso, na verdade, ir logo achar um projeto para usar e tudo mais. Provavelmente vai demorar muito mais de você chegar aonde você quer. Beleza? Então essa era a primeira história que eu queria compartilhar. Já vou compartilhar também logo uma segunda sobre aprendizagem, essa tem a ver com meu filho. Beleza? Eu tenho um filho, o nome dele também é Alberto, a gente chama ele de Betinho, ele tem 9 anos. E ele quer ser jogador de futebol, assim como vários brasileiros por aí. E aqui em casa a gente decidiu, né, apoiar ele no sonho dele ser jogador de futebol até quando ele, ou se ele quiser desistir, ou se a vida mostrar pra ele que ele não tem o que é necessário pra ser jogador de futebol profissional. E aí a gente apoia. E eu sou um dos apoiadores, né, eu sou apaixonado por esporte e tudo mais. E aí eu uso o meu conhecimento em treinar gente pra treiná-lo. E aí, por mais que eu não seja o professor dele de futebol, eu direciono muito ele para os treinos, para além do que os professores que ele tem das aulas, né? Que ele tá fazendo e tudo mais. E aí eu percebi, né, pelo menos com ele ali, né, ele é uma criança de 9 anos, que geralmente cada direcionamento que eu dava para ele incorporar durou cada um, né? A gente conversa muito sobre, tanto no pré-treino quanto no pós-treino, e eu analiso muito os jogos dele. Então, de fato, eu tô ali, né, acompanhando ele como pai, mas também tô acompanhando ele como um treinador dele ali, né? Como um cara que tá tentando apoiar ele no que ele tem que melhorar para ir se destacando mais, para tentar ter a chance dele de, enfim, chegar onde ele quer. E muitas vezes, cada coisinha, cada ajuste que a gente ia fazendo no jogo, demorava entre 8 e 10 semanas, de vez em quando mais. E eu falava, ele treina mais ou menos 5 vezes por semana futebol, e eu falava com ele basicamente todos os dias, e a partir de um determinado período ali, tinha um dia na semana que eu não falava, que era o dia que ele tinha que exercitar as coisas que a gente estava conversando, sem que eu direcionasse ele pré-treino. Então, é isso. Demora de você construir uma nova versão de você para fazer alguma coisa. Você não vai, geralmente você não acorda e fala assim: "Ah, agora eu preciso melhorar minha comunicação". E aí você já vai se comunicar direito. Agora eu preciso melhorar a minha capacidade de escrever documentos técnicos que contem ali, né, as histórias necessárias para eu conseguir passar algo que eu tô querendo no meu trabalho. Óbvio, dependendo da coisa, vai variar, né, o tempo necessário para que você tenha a transformação, mas geralmente vai levar tempo. E de novo, muitas vezes é chato. Eu falava com ele a mesma coisa, várias vezes, e analisava os jogos dele na perspectiva. Então vou dar exemplos, que é, pô, você tem que trabalhar mais a comunicação dentro do campo, mas você fala isso, é um direcionamento completamente aberto, né? Se eu falasse só isso para ele, eu estaria indo contra o Máquina de Aprender, que eu falo no que a gente tem esse curso, né, de aprendizagem lá no Deve Mais Eficiente. Então, pô, Betinho, vou dar exemplo para você. Você vai pedir a bola, você fala o nome da pessoa e a posição, né? O nome para chamar atenção e a posição para orientar. Se você não sabe o nome, você pode falar só a posição. A pessoa não tá tocando a bola para você, você tá percebendo isso? Caramba, você vai lá, né? Pediu, lá não tocou, vai lá e falar com ela. Então ele tinha os itens que ele precisava melhorar, e essas situações aconteciam no jogo, eu ia observando se ele conseguia fazer ou não. Vou dar um outro exemplo, né? Ele tem ali a habilidade, ele gosta de driblar, mas obviamente, assim como várias crianças que gostam de driblar, segurava muito mais a bola do que precisava. Então a gente dividia o campo em zona de apetite e zona de passe. Então a zona de passe é onde ele tem que priorizar o passe. E na zona de apetite onde ele tem que priorizar o chute pro gol. E o drible deveria ser sempre, né, uma coisa opcional. Assim, não tem um passe, eu não tenho possibilidade de chute nem de passe na zona de apetite. Então beleza, você usa o drible para que você consiga esse espaço e execute a sua jogada. E demorou também muitas semanas para ele fazer essa divisão, e esse lance da divisão da zona de apetite e zona de passe era muito importante, porque ele joga de atacante. Então, para um atacante ser bem sucedido, não adianta ele pegar a bola de frente pro gol e querer tocar a bola assim para outra pessoa. Você tem que ter uma zona que você tem um pouquinho de egoísmo ali, né? Porque a bola vai passar pouco pelo seu pé, e quando passar, é esperado que você consiga decidir o jogo. Então, para decidir o jogo, você precisa ter apetite para decidir o jogo. E isso pode vir através de um passe ou através de um chute pro gol, né? Drible, mais passe, mais chute. Mas entre um chute pro gol, aí é mais como eu entendo o futebol, né? Entre um chute pro gol e um passe que não é óbvio,
na zona de apetite, você busca o chute ali pro gol. Então, percebe que eram coisas específicas. E falando nem parece muito difícil, né? Mas para uma criança de 9 anos, demorava, pelo menos para ele fazer. E obviamente que os técnicos das escolinhas dele não tinham esse mesmo, não estavam, né, conectados ali comigo. Então ele tinha os direcionamentos da escolinha, mais as coisas que eu falava ali para ele. Mas, de alguma maneira, tem ajudado, porque vem agora a terceira história. A terceira história não tem a ver com aprendizagem, mas tem a ver com a relação de esforço e resultado. Então ele também começou a fazer, né, as peneiras. A gente mora aqui em São Paulo e aí tem diversas peneiras para a idade dele, né, de vários clubes tipo sociais, né, que a gente pode ser sócio e tudo mais, que aceitam atletas de fora, e também os clubes famosos da cidade, né, os clubes do interior e tudo mais. Então a gente começou a participar do circuito ali de peneira. E o circuito de peneira de futebol é um funil muito duro, principalmente quando você vai, né, para clubes maiores, para clubes sociais que participam dos campeonatos da Federação Paulista e tudo mais. E essa é uma parte muito boa. E esse lance da peneira é interessante, né, porque é um processo duro. E a depender da peneira, você é selecionado ou você é dispensado ali na hora. E você pode se esforçar muito, você pode jogar o seu melhor futebol na peneira, e você pode não passar na peneira, porque o seu melhor futebol não é suficiente comparado ao de outras crianças, por exemplo. Ou você pode passar na peneira, porque o seu futebol de vez em quando é melhor no conjunto da obra do que de outras crianças, mas a outra criança tem uma coisa que naquele momento o time precisa, e aí a pessoa que é a técnica decidiu que aquela habilidade específica que a criança tem é mais importante do que o conjunto de habilidades que a outra criança mostrou. Betinho passou pelas duas coisas. Então o Betinho fez peneira, né, nas escolinhas que ele fazia aula de futebol, e ele passou em ele perdeu na primeira fase, e outro ele chegou na segunda fase. Então e não é que ele jogou mal, ele jogou melhor. Mas ele jogou melhor, e ele não garantiu o resultado. Por quê? Esse eu acho que é uma lição, né, que eu carrego muito, ainda mais nos dias de hoje, né? Bom, isso aqui é opinião, beleza? Eu acho que é muito legal sempre valorizar o esforço. E quando você pensa no mundo competitivo, já aparece muito hoje em dia essa valorização do esforço, né? Então você tem a final A, B e C. A final A é a final de verdade, em primeiro e segundo lugar, a final B é a final em terceiro e quarto, final C entre quinto e sexto, e por aí vai. E tudo bem. Você pode ter, né? Acho que, de novo, você está valorizando o esforço de quem competiu, de quem chegou, quem não chegou e tudo mais. Mas, em geral, quando você avançar na vida, você não vai ter várias finais. Quando o processo seletivo de uma vaga tiver só uma vaga, só uma pessoa vai ser contemplada com aquela vaga. Quando você quiser montar, estiver fazendo lá um monte de pitch da sua startup, futura startup, que você vai querer montar por aí, de vez em quando, só vai ter lugar para 2, 3. E aí você vai perder. Você pode estar fazendo tudo certo para vender alguma coisa e você está sem venda. Vender é uma coisa muito difícil, né? Esse aqui é o dev mais eficiente. Me mostra regularmente que é muito difícil você convencer uma pessoa a investir, né, o dinheiro dela, que é uma coisa muito preciosa dela, com você. E é para você oferecer para ela qualquer transformação que você esteja prometendo aí para ela. Então, eu gosto muito de separar esforço de resultado, valorizar o esforço, mas dizer que não garante resultado, e nem sempre o resultado que foi alcançado, né, vai ser o que você queria, e segue o baile. Segue o baile. E por que isso é importante? Aline, é importante para ele, porque ele vai fazer muita peneira, ele vai tomar muita... Ele vai ser dispensado em muitas peneiras, mas se ele entender que ele tem que continuar se esforçando para maximizar a chance de ter o resultado a favor dele, isso já vai ser um aprendizado dele ali para a vida, porque se a pessoa ficar só bitolada no resultado, ela começa a esquecer do processo para querer olhar só para o resultado, e ela acha que está se aproximando do resultado, mas muitas vezes ela está se distanciando de alcançar aquilo. Então esse é uma coisa que eu acho legal, porque eu vejo, né, é muito difícil fazer processo seletivo quando você está precisando do emprego e tudo mais. E aí, de vez em quando você tá precisando muito passar, ou você simplesmente quer passar em por qualquer motivo que seja, não que seja precisando financeiramente
disso. E aí você começa a procurar esses trocentos hacks. De deixa seu currículo desse jeito, deixa não sei o que daquele outro jeito. Ao invés de fazer. Isso pode ajudar? Pode. Mas o beabá é o quê? Você é o produto. Então, se você é o produto, você tem que ser o melhor produto possível. Porque aí, o seu hack do LinkedIn vai fazer muito mais diferença. Mas se o seu hack do LinkedIn vier pensando em embalagem, embalar um produto que não pareça tão interessante, você até pode conseguir uma coisa ou outra na avançar no processo, mas você vai continuar tomando porta na cara. Provavelmente lá no final, né? Então, falo isso porque eu também vejo muitas vezes nessas mensagens do LinkedIn que de fato, pô, você fica sensibilizado, né? Com a pessoa que está procurando emprego, já tentou N vagas, não está conseguindo, está N meses ali sem emprego e tudo mais. Eu não tenho um lugar de fala especificamente sobre isso, né? Acho que inclusive, acho que eu nunca vivenciei, eu nunca vivenciei esse tipo de situação, mas ao mesmo tempo de tudo que eu já vi, e dos empregos que eu conquistei ali, eu sempre entendi que você acreditar no processo, que você valorizar o seu esforço e você entender que você de vez em quando não tem controle sobre o resultado, e nesse caso, né, de ser selecionado para uma vaga, você não tem controle sobre o resultado. Eu prefiro continuar focando no esforço. Então essa é a coisa que eu faço muito com meu filho. Acho que é outra história que eu queria compartilhar. Para finalizar aqui, né? Essa terceira história eu juntei com a quarta, que eu achei melhor ficar desse jeito. Então vão ser 4 histórias e um pouquinho de Dev Eficiente no final. A quarta história é sobre marketing. Do meu caso aqui no Dev Mais Eficiente, né? Então nós somos uma empresa, né? Ali. E a nossa empresa vende, né? O nosso produto de transforma que a gente quer fazer com que as pessoas entreguem software de maneira mais eficiente, que de fato, né, que isso faça diferença na carreira delas e tudo mais. O nosso mecanismo para fazer isso é disponibilizando nosso conhecimento através de cursos bem focados nessa galera que geralmente já está no mercado e quer ser mais capaz de fazer diferença, né, nas empresas que elas estão. E aí, quando você está nesse mundo do marketing digital e, enfim, né, que você quer vender, você vê diversas sugestões de vendas, de ads para você, de anúncios pagos para você fazer, né, de você forçar a sua promessa. Então, uma promessa, sei lá, padrão, que aparece por aí, né? Ah, se vira um Dev Sênior e ganha X mil reais ali de aumento, né? O nosso curso vai fazer com que você consiga o seu primeiro emprego em algum outro lugar e tudo mais. Nós já tivemos N alunos que conquistaram a sua vaga em algum lugar, e aí parece que o produto que aquele aluno consumiu, aquela pessoa consumiu, foi o único responsável, o único vetor de sucesso para ter o sucesso ali do aluno. E eu já fui, né, já me oferecendo para fazer esse tipo de anúncio múltiplas vezes. E eu não prometo nada que eu não posso garantir a entrega. Então, eu, por exemplo, no Dev Mais Eficiente, a gente não promete que a pessoa que vai fazer a especialização em engenharia de IA vai ganhar salários de 50 mil reais ou mais. Tem vaga que paga isso? Tem. Deve ser fácil conseguir essa vaga? Imagino que não, porque é muito dinheiro. A pessoa fazer a especialização de IA garante a vaga para ela, mas não garante. Como é que eu posso prometer que garante um treco desse? Não garante. O que eu posso prometer? Que se você fizer a especialização, você vai manjar mais de engenharia de IA do que você está manjando agora, muito mais. Você vai estudar com uma pessoa que é muito competente no assunto, que vive disso, né, que é consultora disso, que tem cases de larga escala ali com ela, e que quando a gente compara com as outras escolas que tem por aí, eu diria que a gente tem, né, um produto mais forte nessa linha para uma pessoa realmente mega especializada e que está trabalhando com isso já faz bastante tempo, e não só trabalhando, estudando e tendo opinião própria sobre a coisa. Então, quando eu penso nesse negócio de marketing, me vem muito uma frase que eu acho muito legal, que é assim: escute todo mundo, mas só faça o que você quer. Então, acho que essa é uma coisa importante de você ter também, né? Muita gente vai dar opinião. Vai ter gente que vai dar opinião que já teve sucesso no mesmo lugar onde você quer ter sucesso. E essa geralmente é uma opinião que vira um pouco de inspiração, e que se a pessoa já era tipo você e chegou aonde você deseja chegar, você pode coletar, obviamente,
aprendizado ali, mas por ser diferente dela, não necessariamente o que ela fez, você vai fazer igual e vai chegar no mesmo lugar. Mas é importante escutar. Vai ter gente que vai te dar opinião que ela nunca fez nada que você quer fazer. Então, de novo, minha sugestão é escutar a opinião, mas uma pessoa que nunca fez nada que você quer fazer, te dizer o que você precisa fazer para chegar onde ela nunca chegou, de alguma forma, de você desconfiar ali, né? Mas, obviamente, de novo, porque você tem que escutar. Essa pessoa pode nunca ter chegado, mas ela pode ter lido 200 cases diferentes de quem chegou. Então, ela pode te contar muita coisa que você não sabe, ou quem chegou pode ter chegado por conta própria, porque, puta, fez uma coisa espetacular, mas nem tem tanta referência. Então, você escuta, aí você faz só o que você quiser. Beleza? Então, essas eram as 4 coisas que eu queria falar aí pra você, que eu acho que de alguma maneira pode te ajudar, né? Na sua caminhada mundo afora. E pra fechar, agradecer. Não sei se você já tinha acessado o canal antes, se você já comprou ou não comprou um produto nosso e tudo mais, mas em 2025 Dev Mais Eficiente quase que dobrou em relação, né, ao faturamento que a gente teve. A gente meio que aumentou em, sei lá, 50%, 60% a nossa base de alunos e tal, em comparação a 2024. Então a gente fica muito feliz de ver, né, que o trabalho sério, né, com dedicação, com carinho, né, com o propósito que a gente tem ali e do nosso jeito, obviamente, tem gerado, né, resultado, ou tem ajudado as pessoas a alcançarem os seus resultados, como a gente sempre fala, né? Então vou dar mais um exemplo disso, de fazer do seu jeito. Ano que vem a gente tem um plano de conseguir coletar mais de 100 depoimentos de pessoas que estudaram conosco e que de alguma forma entendem que o nosso conteúdo ajudou essas pessoas a chegarem aonde elas estão ali agora. E de novo, né, a gente chama isso de prova social, e você pode colocar essa prova social em qualquer contexto. O nosso contexto sempre vai ser a responsável pelo sucesso da pessoa é ela mesma, mas ela entende que nós também ajudamos um pouco. Então, se um guru ou uma pessoa, né, de marketing digital poderia falar assim, não, coloca e diz que tá vindo, aqui são as transformações que o Dev Mais Eficiente gera e tudo mais, que ele ajuda a gerar, que ele apoia a gerar. Então, de novo, né, ser fiel, ou de alguma maneira você fazer o que você acha que você tem que fazer certinho ali, acho uma coisa legal de você pensar sobre. Mas no final, então, era isso, agradecer aí, né, dizer que o ano foi massa, acho que foi desafiador, mas foi muito legal, né, conseguir levar para esse outro lugar, e que em 2026 a gente vem tentando se transformar, né, numa empresa ainda mais, acho que menos amadora, por assim dizer, né, no sentido de organização e tudo mais. A gente vem com mudanças importantes e com novos produtos que vão ser lançados. A gente espera contar com você que já estuda com a gente, né, em mais lugares conosco, e para você que não estuda ainda com a gente, que você em algum momento decida dar esse passo, que a gente está aqui para apoiar você na sua carreira. Beleza? Era isso. Se você gostou, deixa um comentário aqui. Se você não gostou e tem um comentário construtivo, deixa aqui com a educação, que eu vou ter o maior prazer em responder. Era isso, até a próxima. Tchau.